Olá, sou o professor Marcos Vinícius, mais um vídeo sobre ENAD, né? Revisão ENAD 2022. A gente vai trazer aqui questões do ENAD 2015 e trazendo neste vídeo duas questões discursivas, a 03 e a 04 do caderno do ENAD 2015 de contábeis, ok? Ciências contábeis. Vamos lá? Então, a primeira, nós temos aqui a questão discursiva 03, né? A 03. E o conteúdo que a gente identifica nessa questão é auditoria, tá? E aí ele fala da auditoria interna no primeiro texto e auditoria externa ou independente no segundo texto. No comando da questão, ele vai pedir, com base nas informações, redigir um texto dissertativo, tá? A respeito das características da auditoria interna e externa. E aí, apresentar nesse texto três tópicos. O primeiro, duas diferenças entre auditoria interna e externa. O segundo, dois tipos de relatórios, pareceres que o auditor pode emitir. E o terceiro, dois motivos para as empresas contratarem auditoria independente. Então, a gente começa o texto dissertativo falando sobre as duas diferenças entre auditoria interna e externa. E aí eu vou mostrar um padrão de resposta, né, que o aluno pode escrever. Né? Primeiro, que existem inúmeras diferenças entre a auditoria interna e externa. Dentre elas, tem-se o foco do trabalho e o grau de independência. Enquanto na auditoria interna o trabalho é focado no controle interno da empresa, a auditoria externa tem o seu foco nas demonstrações contábeis. Já com relação ao grau de independência, a auditoria interna tem menor grau, visto que o trabalho normalmente é realizado por um funcionário, e a externa possui maior grau de independência, por não ter vínculo empregatício. Tá? Então, basicamente, você vai falar de duas diferenças. Existem mais diferenças, né? Mas você vai colocar, se você colocar essas duas, né, que são as principais, que é o foco do trabalho de cada uma, e também o seu grau de independência na hora de emitir pareceres ou relatórios. Tá? De exercer o seu trabalho propriamente dito. Então, voltemos aqui ao segundo ponto. Dois tipos de relatórios pareceres que o auditor pode emitir. Aí, nesse caso, a gente vai colocar dois tipos para o auditor interno e dois tipos para o externo. Como estamos falando dos dois, o tópico não diz, né? Mas é importante o aluno emitir relatórios de ambos os auditores. Então, você colocaria, quanto aos relatórios pareceres que o auditor pode emitir, podem ser citados os pareceres com ressalva ou sem ressalva e relatórios circunstanciados, emitidos pelo auditor independente. E relatório de controle interno e relatório de gestão de caixa pelo auditor interno. Ok? E o último tópico, dois motivos para as empresas contratarem auditoria independente. Bom, aí você pode escrever que a auditoria independente pode ser contratada por vários motivos, tais como aumento da confiabilidade dos investidores ou por obrigação legal, como é o caso das companhias de capital aberto. Então, você vai colocar aqui, existem vários motivos, né? Mas colocando aqui esses dois né, já contempla, né, o que pede a questão, tá? Esse aumento da confiabilidade dos investidores, por quê? Porque quando você deseja que os investidores, que a sua empresa seja atrativa aos investidores, né, para que eles investam na sua empresa, então se contrata uma auditoria que é externa e ela tem um grau de confiabilidade maior, né? E também quando de companhias abertas, tá? As SAs, elas são obrigadas, né, existe a obrigação legal para que elas emitam esse tipo de parecer de auditor independente, ok? Então, essa é a nossa questão 03. Vamos à questão, tá aí o padrão de resposta, né? Basicamente é esse. Vamos à questão 04, que ela vem logo a seguir no caderno do ENAD 2015. Bom, de que está falando essa questão? Vamos ao conteúdo, né? O conteúdo é demonstração do resultado abrangente, a DRA.
ela é uma demonstração que é pouco conhecida, né? Pouco badalada, mas ela está nas normas, né? Das demonstrações contábeis, tá? Na NBC TG 26, revisão 2, você vai encontrar também a DRA, que é um complemento da DRE e também muito elencado, anexada à DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Então, na questão, ela traz dados, né, disponibilizados pela empresa no ano 2014, e dentre esses dados você vai destacar, né, itens que não contemplam normalmente ou não contemplam na DRE, tá? Então, se você fizer uma verificação aqui em cima, né, você vai ver, por exemplo, lucro antes do resultado financeiro, né, aquilo, o LAIR desmembrado, né, tira as despesas operacionais, aí você tem esse LARF, né, e aí você faz as despesas receitas financeiras, despesas financeiras, que é o confronto, e aí você tem o LAIR, né? Hoje a gente já aprende a DRE segundo as normas internacionais, separando o confronto das receitas e despesas financeiras. Então, é da DRE, tá? Despesas com vendas, são as despesas comerciais, também da DRE. Perdas derivadas de conversão das demonstrações contábeis na operação exterior. Não, essa não está na DRE, tá? Eu vou já explicar ela direitinho para você. Mas vamos continuar identificando o que está na DRE? Ó, CMV, né? Lucro líquido do exercício, ROL, a receita de venda de mercadorias, ou ROB ou ROL, né? Aí, ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para a venda? Não. Tributos sobre esses ganhos? Não. Lucro bruto, ao lobby aí, né? Da DRE. Bom, pessoal, então a gente já identifica por esses dados que nós temos 3 itens aí que não são contemplados na DRE. E aí a gente vai deduzir que são contemplados na DRA. E sim, tá? O que você tem na DRA? Você tem ganhos e perdas, tá? Registros de ganhos e perdas. Quando você converte, isso é assunto de contabilidade avançada, né? Conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Quando você converte uma demonstração, um balanço, uma DRE, principalmente o balanço patrimonial, de uma moeda real para o dólar ou do dólar para o real, você vai ter ali diferenças, tá? Na hora de fechar o balanço, que são incluídas ali numa conta antes do PL ali, né? Para poder fazer para que o balanço possa bater ativo e passivo. E aí, essa diferença na conversão da moeda pode dar positiva ou negativa. Se der negativa, é perdas, que é o que nós temos aqui. Se der positiva, é ganho. E esse tipo de valor, ele não faz parte do resultado para os acionistas, para os investidores, tá certo? Ganhos na remensuração de ativos, também, ó, isso aqui é quando se faz uma remensuração de ativos financeiros que estão disponíveis para a venda, que é aqueles disponíveis para a venda, lembra que é a classificação de ativos financeiros, nós temos o de negociação imediata, o mantido até o vencimento e o disponível para a venda. O disponível para a venda é aquele que se faz o ajuste de avaliação patrimonial. Tá? E aí, na remensuração desses ativos, aquele valor que remensura o ativo, né, ele também não compõe o lucro líquido do exercício para a distribuição de dividendos, certinho? E aí também os tributos sobre os ganhos, tá? Na remensuração, que são tributáveis, tá? Uma receita de remensuração de ativo, ela é tributável, tá? E aí esse tributo, ele faz parte da DRA, porque ele não entra nas despesas da DRE, beleza? Então são esses aí, pessoal, os resultados abrangentes. A gente deu uma pincelada no assunto, porque a DRE ela não é muito não, muitas vezes não faz parte ali, né, do rol das principais demonstrações e ela não é muito destacada. Então, beleza. E aí, com base nesses dados, a questão pede explique a finalidade da DRA, né? E com base na DRA, aqui a letra B, elaborada a partir dos dados fornecidos, ó, determine o valor dos outros resultados abrangentes e o valor do resultado abrangente do período. Então, uma questão relativamente fácil, quando você entende a DRA, tá?
O ENAD ele não vai complicar para você, ele vai trazer, se ele trouxer assunto de DRA, ele vai trazer assim, tá? Então, explicar a finalidade, você vai lá para o conceito que está na própria norma NBC TG 26, na revisão 2. Tá? Então, explicar a finalidade, um pouco do que eu falei, né? Em outras palavras, seria: a finalidade da DRA é informar o que é patrimônio da empresa e capital dos sócios, facilitando o entendimento e diferenciação para investidores em potencial, como também abordar os pontos que não são reconhecidos na DRE através da contabilização dos ganhos e perdas de diversos ou de diversas operações não ligadas aos acionistas. Então, é essa a finalidade dela, tá, pessoal? É mostrar o que é da empresa, o que é dos sócios ou acionistas, né? E aí se facilita esse entendimento para diferenciar, para não colocar tudo na DRE e ter que fazer essa subtração para e aí vai estar o lucro confundido, né, entre um e outro, tá certo? E ele serve, tá, para contabilizar esses ganhos e perdas que não estão relacionadas aos acionistas, beleza? Vamos para a letra B? A letra B, então, pede dois tópicos aí, né? O valor dos outros resultados abrangentes. Bom, o valor, aproveitando a tela que está aqui, ó, é você fazer a soma e subtração dos itens e um total, só entre eles, tá? Sem mexer com o lucro líquido do exercício ainda, tá? Porque ele não está pedindo o valor do resultado, ele está pedindo os outros resultados abrangentes, né? O valor dos outros resultados abrangentes. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, perdas, né, derivados de conversão, você vai colocar lá, tá? No texto, no rascunho, 6 mil. Se é perda, você vai estar lá com sinal negativo, tá bom? E ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda. E aí, se é ganho, é mais, você vai colocar somando. E os tributos sobre os ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda. E aí, esse valor, você vai colocar como menos, né? Porque o tributo ele subtrai, tá certo? Então, vamos lá para o texto. Então, o texto ficaria assim, ó. B, o tópico 1, o valor dos outros resultados abrangentes, né? Você vai colocar menos perdas derivadas de conversão, de demonstrações contábeis, de operações no exterior. Aí lá na frente você põe o valor, 6 mil. Aí, mais, né, ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda. Aí você vai pôr o valor positivo, tá? 20 mil. E menos tributos sobre os ganhos na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda. E aí você vai colocar o valor negativo de 6.800 e fazer a somazinha para você saber o valor, né? Menos 6 mil mais 20 mil, menos 6.800. Você vai fazer a continha aí, né? Que lá você não vai usar a calculadora, então você vai botar 0, 0, 8, 12 vai 1, 3. Opa, não assim, né? A gente vai fazer a subtração, tá? Então, você pode fazer um rascunhozinho separado. Eu não fiz aqui, mas você pode fazer, tá? Ou de cabeça, né, pessoal? Dá para funcionar a cabeça aí, não dá? Ó, se você tem 20 mil, se você soma os negativos, dá 6 com 6.800, dá 12.800. 12.800 para chegar em 20 mil, está faltando quanto? 7.200, né? Então, até de cabeça dá para fazer isso aí, beleza? Então, resultados abrangentes, o valor é 7.200, ok? E vamos então para o tópico 2 da letra B, que é o valor do resultado abrangente do período. Aí aqui é muito fácil, tá? Você vai pegar quem? Você vai pegar o lucro líquido do exercício, 24.300. E aí ele vai entrar positivo, né? Porque é lucro, aí mais 24.300, mais, menos 6, mais 20, menos 6.800. Ou direto, 24.300, não deu positivo o valor do resultado abrangente, né? Dos outros resultados? Então, você vai pegar 24.300 mais 7.200. Ok? Então, é isso. Então, ó, 24, o valor do resultado abrangente, é sempre bom você destacar, né, o texto, e aí colocar. Tá? 24.300 mais 7.200 é igual a 31.500, né? Na soma de cabeça também fica fácil, porque você vai somar
24 com 7.000, que vai dar 31, e vai somar 300 mais 200, que vai dar 500. 31.500. Pronto, pessoal. Esse é o nosso padrão de resposta da questão discursiva 04, ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Postaremos outros vídeos com questões ENAD 2015 para você estudar aí, né? E fazer um bom ENAD. Beleza? Então, até a próxima.